Boa tarde, aqui é o professor Simvaldo do Nascimento Souza. Hoje é sábado, dia 7 de outubro de 2023. Estarei falando sobre Santa Cruz nos primeiros anos da República Velha, Álvaro Alberto, médico, político e inventor. Quem acompanha o canal do YouTube e também quem se interessa pela história de Santa Cruz, sabe que tanto no período colonial como na fase monárquica, ou seja, desde 1567, a data da fundação, até o final da monarquia, 1889, quando foi proclamada a República, existem muitas publicações, muitos livros, muitas pesquisas relacionadas a Santa Cruz. Já com referência ao período da República, inclusive a partir da Primeira República, da República Velha ou República Oligárquica, praticamente não tem trabalhos. Não sei, parece que os historiadores pararam na monarquia, não existem trabalhos. Estamos precisando de pesquisadores que se debrucem sobre este período, o período que vai de 15 de novembro de 1889 até os dias de hoje. É claro que existe sim um artigo aqui, outro artigo ali, mas livro, por exemplo, eu não conheço. Conheço vários livros que falam sobre monarquia, várias fases da monarquia, superintendência e tudo mais. O próprio Benedito Freitas pega a época dos jesuítas, Brasil Colônia, Império, mas não fala nada sobre a República. O Benedito Freitas era monarquista e para ele a história terminou quando houve a proclamação da República. Mas é lamentável que não tenha outros historiadores, outros pesquisadores que tenham publicado os livros. Volto a dizer, não é que não tenham artigos, existe um artigo aqui, eu mesmo já escrevi muitos artigos, tanto que eu estarei falando hoje sobre os primeiros anos da República Velha. E aqui, no caso, estarei falando especificamente do Álvaro Alberto. O bairro de Santa Cruz, na atual zona oeste do Rio de Janeiro, viveu intensamente os tempos da monarquia. Com certeza, porque tanto Dom João VI como Dom Pedro I, Dom Pedro II, depois a Princesa Isabel, estavam sempre aqui, então havia uma movimentação. A primitiva Sesmaria de Cristóvão Monteiro foi ocupada, colonizada e administrada pelos sacerdotes da Companhia de Jesus a partir de 1589, perdurando por 170 anos. As terras, juntamente com todos os bens materiais e imateriais, foram confiscados pelo governo de Portugal em 1759 e o vetusto Curral dos Padres foi transformado em Palácio Real e depois Imperial de Santa Cruz. Nós temos um mapa mostrando aqui o mapa do Google Maps, né, mostrando aqui Santa Cruz nos dias de hoje. Veja que há um destaque aqui para a escola onde eu trabalho, a Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes. Nesta área, antigamente chamava-se Ala 12 Base de Santa Cruz, mas essa área aqui era a área, digamos, nobre, onde tinha o Palácio Real, onde tinha a Rua do Comércio e tudo mais. Mas esse é um mapa atual. Veja aqui o Distrito Industrial de Santa Cruz. Não é um mapa daquela época. Aqui sim, aqui já é um recorte daquela famosíssima carta do Conrado Jacó de Niemeyer, aquela carta topográfica à população do povoado, que desde 1808 passou a se habituar e até mesmo a conviver com a presença dos membros da realeza, nobres e fidalgos da corte, deve ter experimentado um sentimento de estranhamento com a proclamação da República, expatriação dos monarcas e todas as providências administrativas, jurídicas e legais impostas pelo novo regime. Há, inclusive, relatos de pessoas que não aceitaram, assim, no primeiro momento, né, a proclamação da República, mas a verdade é que aconteceu. Então, este recorte mostra exatamente o Largo do Palácio, já aqui o Palácio Imperial, atualmente é o quartel do Exército, aqui é a Rua do Comércio, atualmente é a Rua Senador Camará. Então, é uma carta topográfica de 1848 do Coronel Conrado Jacó de Niemeyer. A capela frequentada pelos católicos do bairro para missas, batismos e demais celebrações religiosas
teve que ser desativada às pressas até que fosse construída uma nova igreja matriz, que somente foi concluída 7 anos depois, em 1896. Já falei aqui, não custa repetir, foi uma espécie de ultimato dado pelo exército para que a igreja a igreja tirasse a capela de lá, porque não havia, eles entendiam que não havia compatibilidade para ter uma igreja dentro de um quartel. O hospital foi desalojado, assim como as habitações dos antigos escravizados deixaram de fazer parte da responsabilidade dos administradores, que suspenderam também os poucos direitos até então assegurados, como, por exemplo, fornecimento de alimentação para crianças menores de 6 anos, idosos, inválidos e doentes, o conhecido caldeirão dos pobres. Já tivemos livros de historiadores atuais, né, falando sobre esse caldeirão dos pobres. Era uma espécie de sopa que era distribuída no hospital para essas pessoas. Os idosos, crianças, menores de 6 anos, vejam bem. Atualmente, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança é a partir de menos de 12 anos, né? Mas nessa idade de 12 anos já trabalhavam. Houve deliberada orientação para que as principais marcas do sistema monárquico fossem descaracterizadas, como, por exemplo, a arquitetura do antigo Palácio Imperial, leilão dos móveis e objetos e mudança das denominações das avenidas e ruas. Esta fase de transição é uma fase também muito interessante e cheia de percalços, porque houve uma disputa muito grande aqui em Santa Cruz para ver quem é que ficava, quem seria o dono de Santa Cruz. Porque vocês sabem, já falei aqui, Santa Cruz era uma fazenda imperial, pertencia à família imperial. E depois, como é que fica? Aí vem a disputa do antigo Ministério da Guerra, com o Ministério da Agricultura, com o Ministério do Interior. Olha, é uma confusão tremenda. E para que vocês possam ter uma ideia dessa situação, tem um documento que foi publicado em 1892, Bacharel João Cruvelo Cavalcante sobre a Fazenda de Santa Cruz. Em alguns textos aparece Curvelo, mas o nome dele era Cruvelo Cavalcante. Nesse relatório, é um relatório escrito pelo Bacharel João Cruvelo, estou falando Cruvelo porque está aqui no texto, Cavalcante sobre a Fazenda de Santa Cruz. São 21 páginas, mas muito interessante, porque o Curvelo, ou Curvelo Cavalcante, que inclusive tem o nome de uma rua que presta homenagem a ele aqui, ele recebeu ordem do Rui Barbosa, o ministro, para fazer um levantamento sobre as terras. Ele era engenheiro, né? Fazia as medições para fazer um levantamento sobre as terras. Então há muito conflito, muita disputa. Quem é que vai ficar de posse disso? Quem é que vai ficar de posse daquilo? É realmente um texto interessante. É um período muito interessante para se fazer o estudo. A fase da monarquia para a república. As 3 principais ruas do centro de Santa Cruz passaram a homenagear políticos adeptos do movimento republicano, como Felipe Cardoso, Álvaro Alberto e Senador Camará. A antiga Rua da Passagem do Gado, margeando o lado esquerdo do ramal de Santa Cruz da Estrada de Ferro Central do Brasil, em direção ao Matadouro, teve a sua denominação trocada por decreto assinado pelo prefeito Antônio Prado Júnior em 24 de julho de 1928. Veja que já é um pouco depois da proclamação, passando a ser conhecida como Rua Álvaro Alberto, em homenagem ao médico, político e inventor que trabalhou, clericou, fez experiências científicas e liderou seus correligionários do Partido Republicano Nacional no Curato de Santa Cruz. Então, hoje eu estarei falando mais especificamente sobre o Álvaro Alberto. Aqui tem uma foto do Álvaro Alberto, do senador Camará e do Felipe Cardoso. O senador Camará também tem um busto que presta homenagem a ele, tem aqui também do Honório dos Santos Pimentel e o Júlio Cesário de Mello. O Felipe Cardoso não tem busto, só tem o nome da rua. A Rua Felipe Cardoso, Rua Álvaro Alberto. Esta foto eu fiz do 2022, ali naquela esquina. Então aqui tem a loja, aquela loja antiga, mostrando Rua Felipe Cardoso, Rua Álvaro Alberto.
Aqui tem um trecho da Rua da Passagem do Gado, margeando o lado esquerdo do ramal de Santa Cruz, da Estrada de Ferro Central do Brasil, em direção ao Matadouro. Ao fundo, a antiga sede administrativa. É uma foto do Augusto Malta. E o bondinho, o percurso do bondinho, passava exatamente por aqui e tinha uma parada, uma estaçãozinha no Matadouro. Também placas mostrando a Rua Álvaro Alberto, aqui ali nas proximidades da estação ferroviária, essa foto da esquerda aqui, onde está aqui Rua Álvaro Alberto, e essas duas aqui já em outros percursos mais adiante. Aquela foto que eu mostrei anteriormente é ampliada, ainda com a loja bem antiga, que aparece inclusive em fotos antigas do Augusto Malta e também naquelas fotos do Getúlio Vargas visitando Santa Cruz. É uma loja da esquina, que é atualmente loja de material de construções e venda de tintas. Com a proclamação da República, foi extinta a chamada Ilustríssima Câmara Municipal. A Ilustríssima Câmara Municipal nada mais é do que a Câmara Municipal. E foi criado, então, o Conselho de Intendência Municipal, composto por 8 membros, um dos quais seria o seu presidente. De acordo com o artigo 7º da Lei nº 85, de 20 de setembro de 1892, já estamos falando aqui da República, a eleição dos intendentes, que seriam correspondentes hoje aos vereadores, seria feita por distritos, sendo considerados para a primeira eleição as 21 paróquias então existentes, como distritos, com a escolha de um representante por grupo de 4 distritos. Por isso que nós temos políticos nossos que foram eleitos, como o Cesário de Mello, o Álvaro Alberto e o senador Camará, e também o Honório Pimentel. Do Curato de Santa Cruz, no período de 1889 a 1930, da chamada República Velha ou Primeira República, foram eleitos intendentes municipais Álvaro Alberto, Otacílio Camará, Felipe Cardoso, Honório Santos Pimentel e Júlio Cesário de Mello. Conforme consta do Dicionário da Política Republicana do Rio de Janeiro, coordenado por Alzira Alves de Abreu e Cristiane Jales de Paula, com edição da Fundação Getúlio Vargas com a FAPERJ, a chamada política dos estados, implantada pelo presidente Campos Salles, 1898 a 1902, com o intuito de obter estabilidade econômica e dotar o regime de um mínimo de governabilidade, teve um efeito importante sobre o futuro político da cidade do Rio de Janeiro. É um dicionário interessante, muito, muito completo, que tem um verbete, os verbetes com os políticos, inclusive os políticos de Santa Cruz. Já em relação à chamada política da capital, adotada simultaneamente, foi definido que o Distrito Federal deveria ficar fora das paixões políticas e que a imprensa rotulava de politicagem. Segundo o dicionário acima citado, em resumo seria: nos estados se faria política, na capital se administrava. Obviamente que tal prática não se confirmou, pois mesmo em Santa Cruz os embates foram acirradíssimos, principalmente com denúncias sobre a má gestão administrativa do Matadouro, nepotismo, fraudes e outras denúncias do gênero. Tem uma foto do Augusto Malta, mostrando aqui os magarefes desossando um boi. O Imparcial, de 1913, um jornal que circulou naquela época. República Velha, Primeira República, República Oligárquica. República Velha, Primeira República, porque foi o início até 1930, e República Oligárquica, que eram as famílias que mandavam, né? Eram os coronéis, isso em todo o Brasil. O coronel Honório dos Santos Pimentel foi um dos eleitos empossados representando o Curato de Santa Cruz. Aqui tem a composição da Câmara e o coronel Honório dos Santos Pimentel também está sentado aí. As eleições federais, revista da semana já em 1930. Cesário de Mello apoiava Júlio Prestes, candidato a presidente Washington Luiz. Já fiz uma apresentação sobre Júlio Cesário de Mello e nessa oportunidade falei sobre a questão do apoio. O Júlio Cesário de Mello está aqui e como ele apoiava o Washington Luiz, naturalmente todos os candidatos indicados pelo Washington Luiz eram correligionários do Cesário de Mello. O intendente Álvaro Alberto da Silva, que foi eleito em 1903, representando o eleitorado do distrito que correspondia ao Curato de Santa Cruz,
fez sérias acusações sobre a malversação das finanças da prefeitura em pronunciamento no Conselho Municipal e também em declarações à imprensa, sendo por este motivo bastante criticado por seus pares. Olha, foi uma gritaria. Quem pegar os anais da Câmara Municipal vai ver que foi uma briga muito feia. O farmacêutico, médico e cientista com várias invenções patenteadas e premiadas, optou por abandonar a carreira política após cumprir pouco mais de um ano de mandato como intendente municipal pelo distrito. A vida de Álvaro Alberto esteve ligada a Santa Cruz desde o período monárquico, quando seu nome já aparece entre 1880 e 1884 como farmacêutico da Imperial Fazenda de Santa Cruz. Aqui tem o recorte do jornal falando dos outros escândalos. Então, o Álvaro Alberto, além de fazer os discursos criticando com toda certeza, né? As malversações, os problemas de fraude e tudo mais, ele também mandava artigos para os jornais. 2 anos depois, em 9 de setembro de 1886, quando ele era farmacêutico aqui, Álvaro Alberto é nomeado médico da enfermaria de Santa Cruz, de Santa Teresa, no Matadouro de Santa Cruz. Então era uma enfermaria que existia no Matadouro e era bastante completa. A partir daí, graças à sua simpatia, afabilidade e dedicação clínica aos seus pacientes, vai formando uma considerável rede de amigos, relações sociais e políticas no Curado de Santa Cruz, assumindo o papel de principal líder do distrito. Vejam que nós temos aqui alguns recortes: cura e capelão da Imperial Fazenda de Santa Cruz, padre da base do Rego Barros, isso foi tirado do Almanac Lemer, e farmácia Álvaro Alberto da Silva. Esses recortes da esquerda, esses daqui que eu estou mostrando, foram retirados do Almanac Lemer. Foi nomeado médico da enfermaria de Santa Teresa, no Matadouro de Santa Cruz, o doutor Álvaro Alberto. Então, são notícias comunicando, né, a posse dele como farmacêutico e também como chefe. Álvaro Alberto foi um renomado pesquisador e intelectual, com inúmeros livros e artigos publicados sobre os temas de sua predileção: farmácia, medicina, química, biologia e aparelhos por ele inventados. Ainda assim, jamais deixou de exercer a sua profissão principal de médico. Há nos jornais que circularam no Rio de Janeiro, nos tempos em que trabalhou como clínico, cartas, notas de agradecimentos e pequenos artigos de familiares de alguns pacientes que estiveram sob seus cuidados, sempre com referências elogiosas à dedicação do profissional, cultura e preparo médico em todo tipo de recomendação. Esse tipo de comunicação era muito comum, porque não aparece só do Álvaro Alberto, aparece também do Júlio César de Mello, aparece do senador Camará, ou seja, são notas, acredito que os próprios médicos ou alguém pedia, porque isso aí era importante, né? Aqui tem um outro recorte, de 14 de maio de 1886, vejam que é uma gratidão, né, de sentimentos pelo atendimento do Álvaro Alberto. Comerciantes de Santa Cruz, já por volta de 1886, veja que estamos falando do período monárquico, quiseram prestar-lhe uma homenagem a partir de uma subscrição. Quando soube da iniciativa, Álvaro Alberto solicitou que o dinheiro arrecadado na subscrição fosse entregue à Câmara Municipal para ser destinado à nova enfermaria do Matadouro. Foram arrecadados 130 mil réis, entregues ao presidente da Câmara Municipal, Dr. Pereira Lopes, pelo senhor Ribeiro da Silva, responsável pela coleta do dinheiro. A nota comunicando isso, né, esse recebimento, e também não era uma coisa inusitada. Há também registro de outros políticos, inclusive o próprio Dom Pedro II, quando terminou a Guerra do Paraguai, queriam erguer um monumento em homenagem a ele, e ele determinou que o dinheiro fosse empregado na construção das escolas, tanto que tem as escolas do imperador, construídas com o dinheiro do Dom Pedro II. Como estudante, Álvaro Alberto destacou-se em todos os níveis de ensino, desde o primário,
passando pelo secundário até concluir seus cursos universitários. Era sempre aprovado com distinção, sendo até mesmo escolhido para se apresentar à presença do imperador Dom Pedro II quando cursava a faculdade de medicina, prestando prova oral na cadeira de farmacologia e a arte de formular em 2 de maio de 1885. Isso também era interessante porque os melhores alunos eram escolhidos e Dom Pedro assistiu uma aula dele, não é? Em 27 de abril de 1907, já tendo deixado a vida política, Álvaro Alberto foi nomeado diretor do Laboratório Municipal de Análise, cargo que exerceu até o seu falecimento em 13 de setembro de 1908. Aqui, Laboratório de Análise da Prefeitura do Distrito Federal, diretor Álvaro Alberto da Silva, doutor químico, chefe, Rua Campo Alegre, 21. Isso também tirado do Almanaque Lemer. Como intendente municipal, procurou sempre trabalhar em benefício da população mais pobre, especialmente do Curato de Santa Cruz, preocupando-se com os problemas endêmicos, vacinação dos moradores, provimento de professores para o funcionamento das escolas do bairro, assistência médica hospitalar, como também apresentando e fazendo cobranças sobre projetos de interesse geral, como o aproveitamento do sangue dos animais abatidos no matadouro de Santa Cruz, evitando que o mesmo continuasse sendo lançado em direção ao canal do Itá e a construção de um viaduto sobre a linha férrea, trazendo a ligação entre os atuais ruas Felipe Cardoso e Senador Camará. Essa questão aqui do sangue, a vala do sangue, ela sempre foi muito maltratada, muito criticada. Inclusive o Augusto Malta tem fotos mostrando crianças pequenas retirando o sebo, aquele sebo que se formava nas margens da vala. Era uma coisa horrível. E o Álvaro Alberto, que conhecia, fazendo pesquisas também, ele sabia que esse sangue poderia ser aproveitado, poderia ser vendido, poderia ser valorizado. Então ele apresenta esse projeto. E veja também que já naquela época ele apresenta também projeto para a questão do viaduto. Em Santa Cruz, ainda exercendo a sua liderança política, Álvaro Alberto fez oposição também médico e intendente municipal Felipe Basílio Cardoso Pires. Então, eles foram opositores. E teve como correligionários e seguidores Otacílio de Carvalho Camará, que foi também seu advogado, e Júlio Cesário de Melo, com quem compartilhou o atendimento clínico de pacientes do bairro. Então, Júlio Cesário de Melo, senador Camará e Álvaro Alberto aparece aqui, olha, essa primeira figura, cadê, onde é que está? Aqui o Álvaro Alberto, é uma charge daquela época, né? E a esquerda falando sobre essas contendas, essas brigas políticas que eram muito comuns na Câmara Municipal. Já como químico e inventor, destacou-se a nível nacional e internacional, tendo uma série de projetos de sua autoria patenteados e obtido ajuda financeira para a fabricação da pólvora sem fumo, que seria usada pelo Ministério da Guerra e também para fins industriais. Álvaro Alberto era um apaixonado pela química. Tomou gosto pelo assunto ainda menino, acompanhando seu pai, o comendador João Álvaro da Silva, nas experiências que fazia no laboratório de Campinho, administrado pelo Ministério da Guerra. Aqui o recorte do jornal. O senhor Álvaro Alberto, além de intendente, é um grande descobridor. Já descobriu o fabrico fácil do óxido de zinco, a pólvora sem fumaça e o mangarino, espécie de verniz feito com a resina e o tanino da mangueira para dar lustro às botas. Não nos queremos referir aos seus projetos. Provavelmente é por causa desta última invenção que se tornou amigo do Monteiro Lopes. Quer aproveitá-lo para cartaz vivo do mangarino. Obviamente, dá para se ver que isso aqui é uma ironia, uma brincadeira que está se fazendo com o Álvaro Alberto. A partir daí, deu sequência a uma série de inventos e experimentos, alguns dos quais foram até mesmo premiados fora do Brasil, como o aparelho destinado a fazer análise da densidade da urina, que foi premiado na Exposição Universal de Chicago e de São Luís, recebeu também a medalha de ouro da Exposição Nacional de 1908. Então, saindo da política, ele continuou trabalhando como inventor. Era médico, mas também. Aqui tem a cópia da medalha, que ele recebeu a medalha de ouro na Exposição Nacional de 1908.
Em Santa Cruz, no dia 10 de dezembro de 1900, Álvaro Alberto teve a feliz oportunidade de apresentar um dos seus mais famosos inventos, por ele denominado de Brasilita, resultado das suas pesquisas, experiências e esforços individuais de mais de 15 anos. Trata-se de uma pólvora sem fumo e que, por isso mesmo, oferece uma grande vantagem em relação a outros similares, por exigir apenas a utilização de produtos genuinamente nacionais. Nós estamos falando aqui no início do século, claro, né? A experiência com a Brasilita foi acompanhada por representantes dos jornais Correio da Manhã, Jornal do Comércio, Jornal do Brasil, a imprensa, a Cidade do Rio, além de outros convidados, como o engenheiro naval Antônio Severiano de Castilhos, membro da comissão julgadora de produtos submetidos às experiências do general Olímpio da Silveira, capitão Honório Santos Pimentel, entre outros. Esse general Olímpio da Silveira era o comandante do 5º Regimento de Artilharia aqui em Santa Cruz. E o Honório Santos Pimentel, o nosso conhecido político já falado aqui. 7 anos após a experiência bem-sucedida feita em Santa Cruz, o presidente da República, Afonso Augusto Moreira Pena, em decreto número 6.511, de 13 de junho de 1907, autorizou um crédito de 35 contos de réis para que o cientista Álvaro Alberto desse continuidade ao seu invento. Aqui tem o decreto de 13 de junho, com a assinatura do presidente Afonso Pena e o Hermes da Fonseca, que era o ministro da Guerra. Armanda e Álvaro Alberto. Lamentavelmente, 1 ano e 3 meses após a concessão da ajuda financeira, uma trombose cerebral ceifou a vida do promissor cientista, que deixou todo o seu legado científico, literário e intelectual para os filhos, Armanda e Álvaro Alberto, que vão dar continuidade aos projetos do pai. Aí, quando nós falamos Álvaro Alberto, era o mesmo nome do pai, às vezes há confusão quando se pesquisa. Aqui é o Álvaro Alberto, o filho daquele político de Santa Cruz. E aqui a foto da professora Armanda Álvaro Alberto, uma mulher também muito à frente do seu tempo. Olha aí, professora Alessandra Raci, mais uma mulher para você pesquisar. Obviamente ela não tem muita coisa ligada a Santa Cruz, mas foi uma professora muito à frente do seu tempo. Armanda Álvaro Alberto é considerada uma revolucionária da educação. Fez parte da Associação Brasileira de Educação e da Aliança Nacional Libertadora. Era feminista e trouxe para o Brasil uma nova forma de ensinar, mais livre e menos focada na disciplina. Nascida em 1892, Armanda é conhecida por disseminar o método educacional Montessori, criado pela médica e pedagoga italiana Maria Montessori, que prevê a abolição das amarras comuns no ensino tradicional, com carteiras, lousa e a divisão por matérias, além da introdução de aulas práticas e ao ar livre. A escola seria uma espécie de casa de cultura, com cineclubes, contato com a natureza e muita arte, explica o diretor Rodrigo Dutra. A educadora foi também signatária do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, um documento que, em pleno Estado Novo, propunha o ensino laico e misto para meninos e meninas. Então, Alessandra, olha só, ela foi a defensora da Maria Montessori, da educação montessoriana. E essa educação era muito inovadora. Houve, claro, críticas, porque eles davam liberdade. O meu filho Igor Costa Souza, que atualmente já está papai, já é pai de 2 meninas lindas, Maria Fernanda, fazendo propaganda aqui, Maria Fernanda e Laurinha, ele estudou inicialmente numa escola que chamava-se Amor Perfeito, e a diretora Sônia, ela adaptou lá, a escola no início era montessoriana. Então eu lembro que o Igor chegava em casa e ficava tentando ajudar a Beth na cozinha. Então a educação montessoriana tinha esse aspecto muito interessante. Posteriormente surgiram críticas e houve uma readaptação também, mas fica aqui. Armanda Álvaro Alberto. Tem um livro que ela publicou, a Escola Regional de Meriti, São João de Meriti, é um documentário. Esse livro, da Armanda, ela fala sobre a merenda escolar. Ela defende o uso da merenda escolar.
Aqui tem a história de Armanda Álvaro Alberto, Mate com Angu, porque naquela época a merenda tinha muita dificuldade, então o título do livro, exatamente a proposta de oferecer mate com angu para os alunos. Professora Armanda já idosa e a capa do livro. Quem quiser se interessar, procure aqui as referências bibliográficas, porque a Armanda é um exemplo. E o filho, Álvaro Alberto da Mota e Silva, quem deu prosseguimento às pesquisas, experimentos e a disseminação dos conhecimentos do seu pai, obtendo autorização do governo federal para continuar os estudos sobre explosivos. Como vice-almirante, Álvaro Alberto da Mota e Silva foi também catedrático do Departamento de Físico-Química, Escola Naval, presidente da Sociedade Brasileira de Química, de 1920 a 1928, e representante brasileiro na Comissão de Energia Atômica da Organização das Nações Unidas e presidente da Academia Brasileira de Ciências, de 1935 a 1937, no segundo mandato, de 1949 a 1951. Aqui está o Álvaro Alberto da Mota e Silva, ao lado do Santos Dumont. Santos Dumont, inclusive, esteve em Santa Cruz. Então, dois inventores, dois intelectuais, dois nomes, dois personagens importantes da história do Brasil e que estão também relacionados com Santa Cruz. Uma foto da esquerda, muito bonita, a Escola Municipal Vice-Almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva, que presta homenagem ao Álvaro Alberto, filho do nosso Álvaro Alberto de Santa Cruz. E aqui várias publicações. Era um militar, mas era um cientista. O almirante prometeu. Enfim, são vários livros. Inclusive foi publicado aqui um livro, uma revistinha, a revista em quadrinhos, para que as crianças possam conhecer melhor a biografia do Álvaro Alberto. Participações fúnebres do Dr. Álvaro Alberto da Silva, que no caso é o Álvaro Alberto de Santa Cruz. A viúva e filhos do Dr. Álvaro Alberto da Silva convidam os parentes e amigos para assistirem ao enterro do seu finado marido e pai, Dr. Álvaro Alberto da Silva, que se realizará hoje, segunda-feira, 14 do corrente, às 10 horas, saindo do féretro da casa número 21, da rua Campo Alegre, para o cemitério de São Francisco Xavier. Por esse ato se confessam eternamente gratos. Então era muito comum também publicar, e aqui nós estamos falando sobre o falecimento. Inclusive aqui no Curato de Santa Cruz, também, mesmo ele já estando afastado, né, o Curato de Santa Cruz, Otacílio de Carvalho Camará, convida os amigos do pranteado Dr. Álvaro Alberto que queiram homenagear sua memória querida e compareçam à missa que manda celebrar hoje, quarta-feira, dia 23 do corrente, às 9 horas, no Curato de Santa Cruz. Então, fica aqui essa homenagem dos políticos. Nós temos a relação completa de todos os políticos, são duas listas aqui, claro que eu não vou ler, que compareceram à missa de falecimento dele, né, o Conselho Municipal. Então, mesmo ele tendo sido muito polêmico, questionador, ele foi muito respeitado, tinha muita credibilidade. Terminamos aqui mais uma apresentação do YouTube do professor Sivaldo, relacionada à história de Santa Cruz. E nesse período, como nós falamos, nós pegamos já o período da Primeira República, da República Velha. Nesta homenagem que nós estamos prestando ao Álvaro Alberto da Silva, nós também incluímos o nome da Armanda Álvaro Alberto, pelo trabalho que ela fez, dignificante, e também ao irmão dela, o almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva. Ambos souberam dar continuidade ao trabalho tão producente desenvolvido pelo seu pai. Aqui é o professor Sivaldo do Nascimento Souza. Agradeço a todos que me acompanharam. Quem gostou, não deixe de compartilhar e fazer a sua inscrição. Até uma breve apresentação. Boa tarde, bom final de semana.